Olá, meus caros. Quero esclarecer mais uma questão aqui, dessa vez falar um pouquinho de IPI, naquelas operações em que o estabelecimento que fabrica transfere mercadorias para estabelecimento da mesma empresa que é varejista. Deixa eu falar em português mais claro para a gente entender muito bem. Eu tenho uma fábrica, tá bom? Eu fabrico aqui na minha empresa, por exemplo, relógios. Está aqui, estou fabricando os relógios aqui na minha empresa. Muito bem. Além da fábrica, que fica aqui neste endereço, eu tenho num shopping qualquer, vamos pensar assim, ou numa loja de rua, tanto faz, uma loja que vende o relógio diretamente para o consumidor. Então aqui na minha fábrica eu tenho regularmente operações de venda de relógios para lojistas que compram o relógio para vender. Então eu, como fabricante, por exemplo, quando vendo os meus relógios para os meus clientes lojistas, eu pago IPI sobre o preço da venda, não é isso? Eu emito lá a nota fiscal de venda de X relógios, vou lá e pago os 20% ou 25% que é a alíquota de IPI de relógio para o meu lojista, para aquela operação de venda, melhor dizendo, para o lojista que é meu cliente. Então, vendi, emiti uma nota fiscal de venda para um lojista X que está num shopping ou que está na rua, não importa, cobro dele o preço que eu cobro regularmente do relógio e cobro dele o IPI correspondente àquela operação. Para essas operações é muito tranquilo. Qual é a base de cálculo do IPI? O preço de venda que eu pratiquei com o lojista. Tudo bem com isso? Muito bem. Agora imagine o seguinte, que além de vender para os lojistas, eu resolva abrir uma loja minha num shopping. Então eu quero ter uma loja que venda somente os meus produtos dentro de um shopping. Deu para entender? Então eu fabrico aqui na minha fábrica os relógios e, é claro, como a loja é minha, mesmo a empresa, uma filial da minha empresa, eu não vendo para a minha loja. Eu simplesmente faço uma transferência de estoque. Eu mando os produtos acabados lá para a minha loja. A pergunta é, como é que fica o IPI? Na hora que eu vender para o cliente que chegar para comprar o meu relógio, então a pessoa física entra lá, o Felipe vai comprar um relógio, quando ele entra, eu cobro dele o IPI? Não funciona assim, não é dessa maneira não. O que a legislação determina é que nas transferências de produtos acabados para estabelecimentos varejistas da mesma empresa, então quando a fábrica manda os relógios para a loja que é dela, para ser vendido lá na loja que é dela, ela deve pagar o IPI com base em 90% do preço de venda que será praticado lá na loja. Deu para entender? Então, fabriquei os relógios, faço a transferência para o meu estabelecimento lojista, mas eu destaco na nota fiscal o IPI, que é calculado com base em 90% do preço que eu vou vender lá na minha loja. Eu pego qual é o preço que eu vou vender lá na minha loja, calculo 90%, sobre isso calculo o valor do IPI. Então eu pago o IPI, tá bom? Mesmo que eu transfira... Ah, mas você vai dizer, mas é o mesmo CNPJ, só é uma filial, né? Só tem a diferença lá do 0001 para 0002. Mesmo assim, eu pago o IPI nessa transferência entre estabelecimento fabricante e estabelecimento lojista do mesmo contribuinte, calculado com base em 90% do preço de venda. Também determina a legislação que há um outro item para observar. Estes 90% do preço que eu vou praticar na minha loja tem que ser, pelo menos, iguais ao preço de venda que eu pratico com lojas que não são minhas. Em outras palavras, lembra que no começo do exemplo eu falei que eu pego os meus relógios e vendo para os lojistas que são meus clientes? Então, esta base de cálculo de IPI da minha venda para os lojistas tem que ser, no mínimo, o que eu vou pagar de IPI quando eu transferir para a minha loja. Então, na verdade, eu faço duas contas, né, quando eu transfiro para a minha loja. Primeiro, qual é o preço, qual é a base de cálculo de IPI quando eu vendo para uma loja que não é minha? Digamos, R$100 é a base de cálculo para IPI, tá bom, eu guardo esses R$100 aqui. E aí eu vou lá olhar qual é o preço que eu vou vender este relógio na minha loja. Digamos que eu vá vender, por exemplo, por R$200 na minha loja esse relógio. Muito bem, 90% disso dá 180. Então eu pago o IPI sobre 180. Se 90% do meu preço de venda resultasse num valor menor do que o que eu vendo para os outros lojistas, eu teria que pagar o mesmo IPI que eu pago para os outros lojistas na operação de transferência. Parece enrolado, mas não é, né? Acho que ficou claro. Ou 90% do meu preço de venda lá na loja, ou o mesmo preço de venda que eu uso para os demais lojistas é o preço que eu vou pagar. Eu não escolho o menor, tá bom? Eu tenho que pagar o maior dos dois. Muito obrigado. Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.